E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. E antes da gente começar essa aula, eu vou dar só um recadinho. Nessa aula de juros simples, que é o assunto do dia, nós vamos trabalhar vários elementos novos. Então, se você vai me acompanhar nessa aula, pega o seu caderno de matemática e anote todas as informações. Nós vamos ter várias paradas. Então, você fique atento. Enquanto você vai ouvindo a explicação, você já vai tomando nota para você otimizar o seu tempo e agilizar a tua participação comigo, tá? Fica comigo que o assunto vale a pena, é um assunto bem interessante. Agora nós vamos conferir o objetivo da aula de hoje. Conhecer e calcular juros simples. Mas antes, o que a gente precisa fazer? Dá uma olhada. Você sabe o que é acréscimo e o que é desconto? Já ouviu falar nessas palavrinhas? Nós estamos entrando numa parte da matemática que se chama matemática financeira, que são o conjunto dos conhecimentos matemáticos que se aplicam nas operações financeiras, na compra, na venda, no comércio, no banco e assim por diante. Tá bom? Então, olha lá. O que é o acréscimo? O acréscimo é o seguinte: em uma operação financeira, chamamos de acréscimo o percentual incluído sobre um valor a ser pago. Então, eu vou acrescentar esse valor. E esse valor vai representar um percentual do valor total. Ok? O acréscimo é somado ao valor a ser pago. Bem fácil, né? Com certeza você já tinha uma noção do que era acréscimo, né? Agora nós vamos falar de desconto. O que é desconto? O desconto é um percentual a ser diminuído de um valor a ser pago. Tá? Então, um percentual do valor que vai ser subtraído desse valor para poder pagar. Ok? O desconto é diminuído do valor a ser pago. Agora, eu vou dar uma paradinha para você poder anotar esses dois conceitos e a gente poder continuar. Tá bom? E eu já volto. Muito bem, pessoal. Então, agora que você já anotou tudo isso no seu caderno, nós vamos continuando. Dá uma olhadinha nesse exercício. Quando efetuamos um acréscimo ou um desconto de 20% sobre um valor de R$200, quanto será pago em cada situação? Então, eu tenho duas situações. Uma de acréscimo, uma de desconto. De 20% em relação a R$200. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Muito bem, então como é que vai ficar a resposta desse exercício? Confere comigo. Olha só, como 100% é R$200, se eu dividir o 100% e o R$200 por 10, eu vou ter 10%, que equivale a R$20. E se eu multiplicar tudo por 2, eu tenho 20%, que é igual a R$40. Tudo bem? Agora veja, 20% de R$200 é R$40. No acréscimo, eu vou somar esses R$40, então vai ficar como? R$240. No desconto, eu vou tirar os R$40, então vai ficar R$160. Bem fácil, né? O acréscimo e o desconto, né? Só você lembrar, acréscimo soma, desconto diminui, e esse acréscimo, esse desconto, você calcula o percentual em relação ao total, ok? Vamos lá. Então, ó, agora outra pergunta para você. Você sabe o que é juro? Já ouviu falar em juros simples? Vamos descobrir. Olha só, os juros simples, eles aparecem nas operações financeiras. Então, confere lá comigo. Nas operações financeiras, o valor total pode ser pago à vista ou parcelado. Quando o valor é pago parcelado, incide um acréscimo chamado juro. O juro é a remuneração paga pelo tempo que o pagamento é aguardado em um parcelamento. Então, para você entender, enquanto eu vou falando, vai tomando nota aí, que a gente vai otimizando o tempo. Então, eu empresto um dinheiro numa operação financeira, certo? Ou eu compro alguma coisa e eu vou parcelar esse valor. Para eu parcelar esse valor, alguém vai ter que pagar esse valor para a loja, por exemplo. Certo? A pessoa que paga por mim, ela vai esperar que eu pague para ela, né? A pessoa, no caso, uma instituição financeira, ela vai esperar que eu pague para ela os valores que eu devo. E esse valor eu vou pagar em várias parcelas, em parcelas menores, mas que fique fácil para eu poder fazer o pagamento. Ok? Então, o que acontece? Esse tempo que a pessoa vai ficar esperando eu pagar o valor, ele tem que ser remunerado, certo? Ele tem que ser remunerado. E essa remuneração se chama juro. Digamos assim, é o lucro da operação financeira. Então, eu te empresto dinheiro. Qual que é o lucro que eu vou ter nesse empréstimo de dinheiro? O juro que você vai ter que me pagar. E o juro vai ser o quê? Um percentual do valor acrescentado periodicamente ao dinheiro que foi emprestado, ao dinheiro que foi utilizado, enfim. Tá? Nós vamos falar mais disso, ok? Então, vamos ver o que nós temos ali de continuação. Ó, como calculamos juros simples? Suponha que você emprestou do banco um valor de R$100 a juros simples. O banco empresta esse valor, o qual será pago em 4 parcelas mensais iguais, com uma taxa de juros mensal de 5%. Letra A, qual o valor do juro? Letra B, qual o valor da parcela? E letra C, quanto o banco receberá ao final? Nossa, mas esse professor está ficando doido. Ele nem ensinou juros e já está querendo que a gente faça o exercício? Não. Nós vamos parar agora para você anotar a definição de juros simples e para você anotar esse enunciado para a gente poder trabalhar em cima dele, tá bom? Então anote tudo no seu caderno, não precisa resolver o exemplo e a gente já volta.
Muito bem, agora que você já anotou tudo no seu caderno, vamos trabalhar em cima desse exemplo, tá? Vamos trabalhar em cima dele e ver quais são as informações que a gente tira dele. Olha só. Suponha que você emprestou do banco um valor de R$100, a juros simples, tá? O banco empresta esse valor, o qual será pago em 4 parcelas, mensais iguais, com uma taxa de juros mensal de 5%. O que eu preciso entender? Se eu for pagar esse valor sem juros, R$100, eu vou dividir em 4 parcelas. 100 dividido por 4 é 25. Então, cada parcela é R$25. Só que o banco, ele merece receber um valor, né, um lucro, um rendimento, em cima desse tempo que ele vai te esperar pagar. Esse valor eu chamo de juros. E de quanto vai ser esse juros? Esse juros vai ser um acréscimo mensal de 5% do valor do valor que eu tenho aqui, que é R$100. Tá? Quanto que é 5% de R$100? 5% de R$100 é R$5. Então, em cada parcela, eu vou ter um acréscimo de R$5. Então, em vez de pagar R$25, eu vou pagar R$30. Então, no final, quando passar 4 meses, 30, 30, 30, 30, eu vou pagar R$120 e não R$100. Ou seja, o meu juro vai ser de R$20. Como é que você fez isso, professor? Eu fiz na parcela mensal um acréscimo de 5% do valor original, que é R$100. Tá bom? Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. O capital é o valor que eu emprestei, é o dinheiro, tá? Eu vou indicar pela letra C. Emprestado foi de R$100 a ser pago em 4 meses. A taxa eu vou indicar pela letra I, tá? O I é a taxa. É de 5% ao mês. Ou seja, você deverá pagar 4 acréscimos de 5%. 4 acréscimos, porque cada mês você vai acrescentar 5% do valor na sua dívida. Ok? Ao todo, 20% do valor. Porque você teve 4 acréscimos de 5%, 5, 10, 15, 20%. Tá bom? E 20% de R$100 é R$20. O que é isso? O total do acréscimo. Então, você vai acrescentar na sua dívida R$20. Então, se você deve R$100 e você vai pagar mais 20, esses R$20 vão ser os juros simples da operação. Tá bom? Portanto, o juro será de R$20. E o montante, que eu vou chamar pela letra M, maiúscula ou minúscula, a ser recebido pelo banco é de R$120. O que é o montante? É o capital mais o juro empregado, certo? Para pagar R$120 em 4 parcelas, você pagará R$30 em cada uma. Beleza? É bastante informação, né? Então agora você vai completar o seu caderno com essas conclusões que nós tomamos. Essa primeira parte e essa segunda parte. Tá bom? Anota aí e eu já volto.
Agora que você já tomou nota disso, vamos continuando. Olha só, para pagar R$120 em 4 parcelas, você pagará R$30 em cada uma. Isso você já anotou aí no caderno, né? Note que R$30 é a parcela de 25, se eu dividir R$100 em 4 vezes, certo? Com um acréscimo de R$5, que é 5% do valor total do empréstimo, que era de R$100. Tá? Então, mensalmente, eu vou pagar o dinheirinho lá, os R$25, mais R$5 de juro. E ao todo, esse juro vai ser o quê? Vai ser R$20. Tá? Então, é isso. Assim nós entendemos, nós fechamos a ideia de juros simples. Vamos resumir a ideia? Dá uma olhada comigo. Ó, portanto, o cálculo do juros simples é dado pela seguinte fórmula. Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital vezes a taxa é a porcentagem, né? Então, se eu quero saber 20% de 50, é 20 vezes 50, 20% vezes 50, né? Então, aqui, capital vezes a taxa é a porcentagem que eu vou calcular. E o tempo é o número de vezes que esse acréscimo vai ser repetido, certo? Então, o juro é o quê? Capital vezes taxa vezes tempo. Lembrando as letrinhas, o J é juros, o C é capital. Às vezes, nos enunciados, aparece a palavra importância ou principal, tá? Às vezes não é capital que aparece, não. Às vezes é a importância ou o principal. Mas importância, principal e capital têm o mesmo sentido. E qual que é o sentido? Dinheiro, ok? O I é a taxa percentual. Quando eu coloco o I na fórmula, ele tem que ser na forma decimal ou na forma fracionária. Eu não posso simplesmente escrever um número da porcentagem, tá? E o T é tempo, ok? Então agora, o que a gente faz? Vamos anotar essas informações porque é importante. E eu já volto. Muito bem, pessoal, agora vamos continuando. Olha só, importante, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, taxa mensal, tempo em meses. Taxa anual, tempo em anos. Certo? E o montante é o total do capital mais os juros. Ok? Então, ó, um exercício para você. Qual o juro a ser pago por um capital de R$250, que rende 3% ao mês durante 5 meses a juros simples? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Então, pessoal, nós vamos fazer o cálculo usando aquela fórmula que você já conhece. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, dá uma olhada lá comigo, ó. O juro eu não sei, o capital é R$250, a taxa é 3% e eu vou trabalhar com 3 sobre 100. O tempo é 5 meses. Então, como é que vai ficar? Juro é igual a capital, que é 250, vezes a taxa, que é 3 sobre 100, vezes o tempo, que é 5. 250 vezes 3 é 750. E 750 vezes 5 é 3.750. Dividido por 100, 37,50, que é o valor do juro. Então, o juro é 37,50, certo? Se eu perguntasse o montante seria 287,50. Juro mais capital. Ok? Então, é isso. A aplicação da fórmula é essa aí. Ok? Então, agora nós vamos fazer o próximo exercício. Em uma operação com juros simples, um certo capital foi empregado durante 6 meses, com taxa de 2% ao mês. O que acontecerá com o capital ao final dos 6 meses? O que vai acontecer? Vai aumentar? Vai diminuir? Quanto que vai aumentar? Quanto que vai diminuir? Pense um pouquinho e eu já volto. Então, nós vamos fazer a correção desse exercício. Você deve estar bem bravo comigo, por quê? Porque não tinha informação nenhuma para você colocar na fórmula, a não ser a taxa e o tempo. Mas você não precisa pensar na fórmula, você precisa pensar no conceito que nós estudamos. Então, dá uma olhada comigo. Ó, o juro corresponde a 6 acréscimos de 2% do valor, ou seja, o quê? 12% do valor. Então, só para você entender, se eu tivesse R$100 aqui trabalhando, durante 6 meses, com 2% ao mês de taxa de juros simples. Então, todo mês, eu ia ter que aumentar R$2 no meu valor. Ao final de 6 meses, eu ia aumentar quantos reais? R$12. E R$12 é o quê? 12% de R$100, que é o valor que eu inventei aqui na minha cabeça agora. Tá? O que eu quero dizer com esse exercício é o seguinte: se você tem o trabalho com 6 meses, você vai fazer o quê? Você vai ter 6 acréscimos de 2%, ou seja, 12%. Posso somar as porcentagens? Tranquilo. Tá? Então, portanto, o capital renderá um aumento de 12%. Nessa aula, o que a gente viu? Nós conhecemos e aprendemos a calcular juros simples. Importante, na vida real, as operações financeiras não trabalham com juros simples, trabalham com uma outra modalidade de juros que a gente chama de juros compostos. Mas isso é assunto para uma próxima aula, num próximo momento. A gente se encontra, até lá.